Ô, Luiz, já te disseram que você tem um sorriso muito bonito? Ele tinha uma voz anasalada e falava assim, ó, é dentadura. Olá, meu nome é Christian Litt e esse aqui é o Diálogos com a Inteligência. É muito fácil cair nas armadilhas do lugar comum quando nós discutimos questões relevantes para o Brasil e para o mundo. Ou ainda focar em assuntos supostamente mais interessantes. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um tópico que suscita fortes emoções, certo? Mas você já ouviu alguém se questionar em que pé está a saúde bucal dos brasileiros? É para responder a esta pergunta e muitas outras que nós convidamos o dentista Homero Pereira para o episódio de hoje do nosso Diálogos com a Inteligência. O Homero é formado pela UERJ, ele é especialista em periodontia, ele tem reabilitação oral e é especialista e técnico em prótese dental. Mais importante que tudo isso, evidentemente, é que ele já contribuiu com um artigo sobre saúde bucal na Inteligência número 13. Então, ele é um dos pioneiros da revista Inteligência e já mostrou desde o início, né, que esse é o seu maior título como dentista. Ele contribuiu para um dos primeiros números da revista Insight Inteligência. Homero, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para vir aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e foi um prazer muito grande poder escrever pela revista. Foi, e eu não era ainda o editor. O negócio é o seguinte, saúde bucal. Eu vi que você estudou em Gotemburgo. Gotemburgo, para quem não sabe, fica na Suécia, tá? E para quem não sabe, já não confunda Suécia com Suíça. A gente estava comentando antes que eu já estive num consultório dental também, em que havia, engraçado que ela era a dentista e o marido, os dois dentistas, que tinham na parede o diploma, com a assinatura, sei lá, com a referência ao rei da Suécia, que era o Gustavo... Ai, meu Deus do céu. É o nome duplo que tem o 13 no meio. Mas, enfim, o rei da Suécia quer dizer... A Suécia é um centro de excelência? Hein? É um centro de referência em promoção de saúde e 2 das 3 maiores produtoras de ciência odontológica estão presentes nesse país. Quer dizer que existe vida bucal inteligente fora do Brasil? Existe. O Brasil é um centro muito de referência mundial. Mas, assim, não há dúvida que a Suécia tem aspectos extremamente pioneiros em diversas áreas, né? A área de promoção de saúde, a área de implantodontia. A implantodontia foi criada lá. Quer dizer, ela foi criada, inclusive, com um elemento surpresa, que foi simplesmente a colocação de uma câmera dentro de um fêmur de coelho, que foi muito difícil de ser removida. A partir desse fenômeno, se observou essa integração, que mudou completamente os aspectos ortopédicos e odontológicos no mundo. Então, hoje, podemos ter dentes em diversas áreas, inclusive em indivíduos que eram, na época, edentados, a partir desse fenômeno. A promoção de saúde, a sistematização, foi toda criada lá. Então, artigos clássicos como o controle da placa dental, hoje conhecida como biofilme oral, foi feito a partir de um estudo de Lee e Silnes em 1965. Aspectos como, por exemplo, o estudo de VIP Home, que é muito, vamos chamar assim, controverso, porque foi feito em humanos, se desenvolveu toda a metodologia para a identificação que a cárie humana é um processo de corrosão a partir da sacarose. Então, assim, quando se toma um café com açúcar, a gente está produzindo corrosão no nosso dente, que é o comecinho de um processo de cárie. Tá, eu estou me habituando aí. Me habituando a tomar sem açúcar, quer dizer, sem adoçante. A brincadeira de corrosão é que se você perguntasse se a doença cárie era efetivamente uma doença para um engenheiro, ele ia dizer que não era, que é uma corrosão. Então, um aspecto mineral a partir de um ácido. Mas a corrosão é um processo, digamos, natural no tempo, né? De desgaste. É um processo químico, né? Então, você tem um mineral ou um metal em que há um processo de acidificação e que aí se cria o processo de corrosão. No dente em si é uma acidificação. Uma coisa, nas redes sociais existem muitas publicações que exaltam o sorriso brasileiro em comparação com os europeus.
né? Eu já vi inclusive várias brincadeiras, sobretudo com as arcadas dentárias dos ingleses, né? Mas essa história é realmente verdade? E se for, eu queria já acrescentar uma segunda pergunta, que é a seguinte. O que aconteceu digamos assim, na cultura do brasileiro em relação aos dentes? Porque isso não foi sempre assim. Tudo bem, a gente tem lá o Tiradentes lá no século XVIII, mas eu não sei se ele é algum símbolo da cultura bucal brasileira, né? Porque eu me recordo que até a geração dos meus avós, você não tinha essa cultura. Você passava a usar dentadura muito cedo. O meu avô tinha 70 anos, 71 quando morreu, e ele já usava dentadura fazia muito tempo. Eu tenho um tio da geração dele, um tio-avô, o tio Lui, que eu lembro que ele, enfim, já no fim da vida, ele estava me contando um caso, ele sorria muito e tinha um sorriso muito bonito. E eu me lembro que eu disse para ele assim, mas tio Lui, já disseram que você tem um sorriso muito bonito? Ele tinha uma voz anasalada e falou assim, é dentadura. Entendeu? Quer dizer, até algum momento não muito longe, havia era muito comum você arrancar os dentes todos e eu ficar usando dentadura. A partir de algum momento isso mudou. Sim. O que foi que aconteceu? A pergunta é excepcional. O primeiro aspecto foi a mudança, a interpretação desse fenômeno que a gente estava falando. Porque a prevalência de cárie no Brasil, vamos chamar no mundo, era muito alta. Então, era muito comum as pessoas acima de 40 anos utilizarem prótese total. Então, entre a década de 40 e 70, começaram a haver estudos em que foram demonstrados uma preocupação muito grande com a alimentação, que elementos poderiam ser colocados para melhorar a saúde bucal. A partir desses elementos, esses estudos, se observou que o fenômeno da cárie e da doença periodontal poderiam ser controlados. Então, esses estudos, a partir de 65, de Leciunes, e 75, posteriormente, do controle da doença periodontal, com Axel e colaboradores, então você observa a evolução natural do processo e como controlar isso. Isso está diretamente ligado ao nosso comportamento, que é a redução da utilização do açúcar e limpeza dos dentes. Então, esses dois aspectos mudaram de maneira intensa o processo, associado à fluoretação. A fluoretação que veio a partir das águas de abastecimento e dos cremes dentais. Então, a gente pode falar que na década de 90, houve um encontro, houve um plano de ação, inclusive, associado ao governo da época, em que uniu indivíduos de qualificações diferenciadas sobre o tema de saúde pública e se normatizou a fluoretação de águas em todo o Brasil, de acordo com a região. Então, o ppm de flúor foi adequado a cada área e a colocação de flúor dentro dos cremes dentais. Isso houve uma mudança completa, porque até esse período, os filhos de dentistas não tinham cárie, entre a década de 80 e 90. A partir daí, houve uma mudança completa. A juventude hoje só tem cárie se quiser. Então, assim, há como se controlar todo o processo. E a grande mudança disso é a sistematização da limpeza dos dentes, da motivação comportamental e do controle de sacarose. Então, assim, alimentos ultraprocessados ainda são um problema para a gente. Então, nesses ambientes em que não há um controle desses aspectos, a gente ainda tem a prevalência da doença de maneira significativa. Entendi. Mas dentro da pergunta tinha um aspecto assim, não tão técnico na resposta, que era o seguinte: por que o brasileiro valoriza tanto a boca em relação a outros povos? Quer dizer, outros povos eu não sei, porque eu acho que não deve ser muito diferente na América Latina, ou pelo menos na América do Sul. Mas em relação a países mais velhos, talvez na Europa, é que a gente costuma ter esse impacto, que aí essa fama de que os dentistas fazem muito sucesso em Portugal, que é uma coisa que eles são muito mais preparados. Isso mostra, na verdade, que o investimento, né,
maior no Brasil, aparente, eu não tenho dados para isso, do que em outros lugares. Isso faz sentido? Faz sentido. Assim, a gente tem alguns aspectos locais que criam um impacto muito grande para essa área. Primeiro, a estética é algo muito forte, não só no sorriso, mas também no corpo. Se a gente pegar o brasileiro médio, ele se cuida mais esteticamente do que outros locais, por exemplo, a Europa. Acho que o aspecto da guerra e da alocação de recursos, o valor da estética dentária na Europa não é tão intenso quanto Brasil e Estados Unidos. Você tem essa questão. A nossa ligação atual com os Estados Unidos teve um impacto muito grande, tanto que a gente observa que aspectos são muito claros lá, como clareamento de dentes, como cerâmicas, laminados muito brancos, começam a entrar no Brasil de uma maneira muito intensa. Então, assim, isso não faz parte da cultura europeia, até pelo aspecto não só estético, como também de alocação de recursos. Eles não dão valor a isso. A função é muito mais importante. Então, se a gente pegar o começo da implantodontia na Suécia, quando migra para os Estados Unidos, eles percebem que esse fenômeno é um fenômeno muito importante, que muda a visão. As próteses são muito mais estéticas nos Estados Unidos e no Brasil do que na Suécia. Na Suécia, elas são muito mais funcionais. Vou dar um exemplo prático para você. Estados Unidos começa aparelhos estéticos, alinhadores. Posteriormente... Isso é o que? Aparelho? Isso é um aparelho ortodôntico. Ah, tá. Aparelho mesmo. Aparelho ortodôntico. Pô, mas esse aí é... É um aparelho ortodôntico. É de resina? Ele é um plástico. Qual é a Isso é uma sequência de aparelhos. Então, faz pequenos movimentos a cada 15 dias e você tem uma sequência de placas como essa, como se fosse de posicionamentos futuros. Então, isso é muito prático, é um aspecto tecnológico e que, posteriormente, chega à Europa. Então, uma empresa europeia compra uma empresa americana para servir de concorrência nesse processo. Mas quem começa? Estados Unidos. Laminados cerâmicos. Coroas cerâmicas. A gente pode colocar uma boca inteira com um laminado como esse. Ou uma pequena lente de contato. Isso é uma porcelana colada numa área com um pequeno desgaste. Num dente, a gente pode... Mas isso parece essa coisa que as meninas usam de unha falsa, assim, que você pode... O conceito é semelhante, mas a sofisticação e a resistência é brutal. E se a gente observar, a gente consegue fazer no Brasil, é muito comum isso, caracterizações que levam muito mais tempo e maior grau de dificuldade do que as americanas tradicionais. Você vai encontrar um ator de Hollywood com dentes completamente brancos, né? Eu fiquei impressionado com esse aparelho que você mostrou aí, porque no meu tempo eu usei aparelho, era tudo de ferro. Sim. E tinha uns que tinham como se fosse um exoesqueleto. Sim, sim. Meu Deus, a menina que usava, coitadinha, a gente chamava assim, ela de Robocop. A gente tem que pensar que assim, a mudança tecnológica foi muito grande. Eu estou usando aparelho agora. Eu sei, isso que eu ia dizer, você está usando aparelho. Um fio metálico nesse momento e, no entanto, ele é de um material que literalmente é transparente. Então, praticamente, você observa volume, mas você não observa... não há uma agressão estética dentro disso. Não, eu me lembro que era... Nossa Senhora. Observando... Tinha jeito mais forte na sala de aula, queria me bater, às vezes de valentão, eu tirava o aparelho e fazia assim com ele. Ele saia correndo de nojo. Entendeu? Agora esse mundo maravilhoso acabou, pelo visto. E literalmente você vai me perguntar por que eu não estou usando esse ali? Porque a utilização do modelo híbrido, que é um pouco esse e o outro, trazem um resultado em termos de tempo e eficiência muito maior. Então, assim, a cada caso a gente customiza. Você pode me perguntar, por que aos 61 anos, Homero, você está usando aparelho agora e não usou anteriormente? Pois é. Homero, por que aos 61 anos de idade você está usando aparelho agora e não usou anteriormente? Eu estava naquele momento, naquele espaço híbrido em que a gente observa, será que eu tenho necessidade ou não? A partir da pandemia houve uma mudança muito grande. Aumenta o contato dos dentes
E a gente começa a observar que, ao longo do tempo, a resistência dos dentes, a gente vive mais hoje em dia. Então, assim, eu tenho o desejo, pelo menos, de viver muitos anos e com muita saúde. Então, obviamente, meus dentes têm que durar até lá. E eu venho de uma geração em que teve doença cárie. Então, assim, eu com 61 anos tive tratamento de canal, aos 14 anos, tive uma série de restaurações, o que era o padrão da minha época. Eu não tive todas essas ações que, a partir da década de 90, passaram a ser padrão na odontologia e no aspecto comunitário brasileiro, né? Você vai encontrar diversos, onde há água de abastecimento, torneira, você tem água fluoretada. E é verdade que essa água fluoretada é uma coisa que é botada pelos comunistas para transformar todo mundo em... isso tem, né? Eu li no Zap, em um grupo de Zap, que o flúor é uma maneira eu sugeriria que essa pessoa que escreveu entrasse em contato com a literatura do Jaime Cury. Esse cara é sensacional. Ele cura... Nossa, assim, ele cura dessas... Ele é um divisor de águas do conhecimento científico do flúor no Brasil. Então, ele sistematizou todo o processo. Então, para esse indivíduo... Agora vai ter um ministro do Trump que diz isso, que o flúor é colocado para fazer uma mudança. Eu já ouvi coisas interessantíssimas, né? Muda parece a pineal, filme do Kubrick. E realmente cria... assim, é uma visão. Mas sobre o aspecto científico, a gente pode falar que, em termos dentários, a efetividade ela é brutal posterior à utilização de flúor em água de abastecimento e cremes dentais. Então, inclusive, a gente pode observar que dados que muitas vezes a gente observa em sistemas mostrando eficiência de um sistema, ele está sendo somado ao processo da fluoretação. Então, por exemplo, dados do SUS, atualmente, você vai observar que na região sul do Brasil houve uma redução de 40% nas pessoas até 12 anos de idade a partir do modelo novo. Mas não há dúvida que a higiene bucal do pessoal do sul, associada ao modelo de atenção à saúde de lá, do próprio SUS, é muito eficiente, muito mais eficiente do que em outros lugares. Pois é, isso que eu queria te perguntar. De que forma a saúde bucal ela é contemplada ou não, né, no escopo da saúde pública brasileira? Houve uma mudança. Realmente há uma alocação de recursos muito maior, né? Há um projeto que lembra muito em diversas formas os projetos tanto sueco quanto inglês, né? De promoção de saúde, há uma centralização e áreas depois de atendimento à especialidade, em que a gente observa uma evolução muito grande nos últimos anos, né? A partir da 2008, acho que o governo Lula já contempla esses aspectos. Você acha que é satisfatório? Que é uma área evolução, de sucesso? Né? É uma evolução muito grande. É óbvio que, assim, você vai ter limitações em diversas áreas. A gente pode observar que, por exemplo, o sucesso na Suécia se deve a um dentista super qualificado e técnicos que focam em promoção de saúde, em limpeza. A atenção é para a limpeza. Se você ficar... E a minha preocupação sobre esse prisma é que a gente tem um exército de dentistas muito grande no Brasil, temos 40% dos dentistas do mundo. Então, assim, a qualificação e a visualização do problema pode ser diferente e há uma necessidade de homogeneização da ação. Então, quando você vê trabalhos como o de Axelson e colaboradores com a Birgitta, ela dos 30 anos de estudo longitudinal mostrando a eficiência do processo de uma limpeza sistemática dos dentes, feita por profissionais e acompanhada de acordo com a customização do indivíduo. Então, para cada indivíduo se observava, se você está comendo muito doce, eu consigo quantificar isso. Quer dizer, no nosso sistema, ele é feito de maneira subjetiva, não é feito de maneira absoluta. Então, assim, são questões que a gente pode desenvolver e pode melhorar.
Mas não há dúvida que todo o projeto integrado com um prontuário eletrônico, com todo esse controle, é uma evolução muito grande. Então o Brasil mudou muito em termos de saúde bucal, desde que você escreveu esse artigo para a inteligência 20 anos atrás. A gente tem uma evolução muito grande de diversas questões, por exemplo, técnica, tecnológica, de atendimento à saúde, mas a gente pode melhorar muito mais. Então, por exemplo, a alocação de recursos, a melhoria de processos, a homogeneização de grupos de atenção à saúde, né? Esses grupos de saúde bucal, a gente ainda vê uma não homogeneidade de processo, mas tudo isso é uma questão evolutiva, né? Não se constrói Roma da noite para o dia. Então, O que você atribui esse dado que você mencionou aqui? Essa espécie de sobrecarga de dentistas. Por que o Brasil concentra 40% de dentistas no mundo? Porque supostamente deveria ter um equilíbrio assim, de oferta e demanda, né? Deveria haver uma regulação até do próprio, entre aspas, do próprio governo. Se você vai nos Estados Unidos, você não consegue mudar de estado. Eu sou, por exemplo, dentista na Califórnia. Eu não posso mudar para o estado de Nova York se não tiver vaga lá. Então, aqui resolveu-se fazer um laissez-faire, laissez-passer de uma maneira totalmente aleatória. Eu acho que o governo que maior teve impacto dentro disso foi o governo Fernando Henrique, né? Ali, naquele momento, houve uma decisão de abrir o número, que já era grande, de faculdade de odontologia, para um número muito maior. Então, hoje a gente tem 75% das faculdades privadas. Então, virou um business. Né? A expansão do ensino privado. Virou um business. Um business era visto, como você comentou inicialmente, da percepção de que, nossa, é um grande negócio e tudo. Eu acho temerário essa observação. Porque se você não tiver uma grande qualificação, dificilmente você vai ser bem absorvido pelo mercado. Não, o que eu acho curioso é porque em áreas que são próximas, sei lá, medicina, supostamente você tem carência de médicos. E na área de odontologia você tem uma sobreoferta enorme, pelo visto. É fato. Por que se dão essas assimetrias? Isso que eu acho curioso. É claro que fazer o curso de odontologia deve ser menos complicado do que fazer um curso. Se bem que você tem que fazer medicina antes, você faz direto odontologia. Não, a gente faz direto odontologia, mas assim, não é um curso simples. É um curso que tem um nível de complexidade significativo, um nível hoje de tecnologia altíssimo, né? Você tem que se dedicar. É um caminho de muita dedicação, não é algo simplificado, mais simples que medicina, como muitas vezes se E muita se coragem para enfrentar esse bafo de onça dos clientes. Eu acho que esses aspectos seus são interessantes. Assim. Mas a gente tem máscaras para usar, hoje tem efeitos de controle prévio. Sabe, né? Tem gente que só escova o dente no dia que vai ao dentista. Mas fica fácil da gente identificar. Pois né? mas existem índices que a gente faz, mesmo? por exemplo, de saúde bucal, índices de sangramento gengival e tudo isso, que é um dos aspectos de longo prazo, inclusive para a saúde. Vou dar um exemplo clássico, quer dizer, hoje deveria-se ter dentista em cada um dos CTIs de atendimento médico. É uma coisa que a gente não observa ainda. E se você observar... Apesar de ter todo esse... tem um exército. O mercado é enorme, mas a gente não observa. Como você falou sobre aspectos pessoais, eu participei disso. Minha mãe ficou um bom período no CTI e eu treinei as enfermeiras, né, para fazer o atendimento. Quer dizer, quando cheguei lá, uma pessoa que fica muito tempo com oxigênio, utilizando determinado bochecho com clorexidina, que é um protocolo para o processo, você tem uma formação de um tipo de placa com secreção que fica completamente, ela quase que oblitera a respiração. Então, se você não fizer uma higienização significativa dos dentes, da língua, dessa área, você tem secreção endurecida. Então, o potencial de contaminação respiratória disso é significativo. Existem diversos trabalhos sobre isso. Isso, posteriormente, eu posso citar cada um deles. A gente falou de cárie, mas também tem outras não sei se chama pode chamar isso de doenças também, né? Sim, falando no começo, doença periodontal, por exemplo. Doença periodontal, que é uma doença das gengivas,
que também se dá pelo acúmulo de placa, que pode ser controlada através da limpeza oral, tem que ser feita isso, e uma limpeza sistemática e um treinamento contínuo, por exemplo, de novos hábitos, né? Porque normalmente você está comentando que muita gente só escova os dentes quando vai ao dentista. Quer dizer, ele eu exagerei, mas assim, que fica preocupado com o que o dentista vai achar. Dá mais atenção. Justamente do jeito que não vai estar nem aí. Isso. Porque mas tá todo assim, dia lidando com... se você vai de maneira sistemática, você tem potencial de controle do seu comportamento. Quer dizer, uma das questões que a gente observa é que até 3 meses você não consegue mudar comportamento. Atividade física, você começa numa academia, você começa a fazer uma atividade, em até 3 meses, se você não mantiver constância, você volta aos hábitos antigos. Então, essa sistematização, inclusive no Sistema Único de Saúde, isso é fundamental. Quer dizer, há uma alocação de recursos para as escolas, para se fazer campanhas, e há muitos anos atrás, estamos falando de 50 anos atrás, haviam nas escolas municipais e estaduais um dentista ali dentro, que era feito determinados tipos de procedimento. Na Suécia existe isso. Então, nesse lugar, o que se faz? Um controle sistemático dentro de um ambiente em que as crianças estão. Então, quer dizer, os hábitos, eles têm que ser adequados para a saúde, não só bucal, como geral. As cantinas, né? A redução de consumo de sacarose, de refrigerantes, de ultraprocessados, então, de alimentos naturais. Alimentos, vamos chamar assim. Esses refrigerantes também, supostamente dietéticos, também fazem mal. Você pode ter um pH mais ácido disso, você tem corrosão a partir disso. Então, assim, a ideia é que você utilize alimentos, né? Água, uma coisa espetacular. É um belo hábito. Tá bom. Assim, mudanças de hábitos são difíceis para todos. Por isso que é bom ter essas conversas, e não só para quem está assistindo a gente, como para quem está entrevistando também. O café sem açúcar, né? Quer dizer, o consumo de açúcar sistemático ao longo do dia leva a cárie. Não é o consumo pontual, é o consumo sistemático. Ai, meu Deus do céu, eu estou vestindo todas as carapuças aqui nessa entrevista hoje. Homero, você estava comentando que o Brasil é um país continental. A gente estava falando da saúde bucal dos brasileiros, mas você estava chamando a atenção também para o fato de que o Brasil é muito grande e tem muitas diferenças regionais, que são perceptíveis dentro do SUS. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Porque eu imagino, então, que o SUS deve fazer um esforço de homogeneizar o tratamento, mas deve ter uma cultura bucal diferente de região para região, e as próprias pessoas que trabalham no SUS devem ter desempenhos diferentes. Acho que a questão básica, obviamente, que vamos falar de cultura primeiro e de sintomas em seguida, tá? Separar esses dois aspectos. Não há dúvida que áreas que são menos... que têm um IDH inferior têm maiores problemas bucais, por todos esses aspectos que a gente coloca. Aspectos sociais, quer dizer, aspectos como, por exemplo, a qualificação, a formação dos pais, a maneira com que os pais atuam nos aspectos de controle de saúde, na alimentação. Então, a doença, ela é diferente, por exemplo, no Nordeste, a gente vai ter índices diferentes do Sul do país, né? E de comportamento também nos grupos. Você vai ter mais eficiência em determinados grupos, em determinadas regiões, do que em outras. Então, esses dados, eles são avaliados de um índice de 1 a 6 da participação desses grupos de saúde bucal nessas devidas regiões. Uns, eles são mais eficientes e outros menos eficientes de acordo com esses índices. Isso se dá com a maneira dos relatórios, de reportar os dados, a maneira de atuar junto à própria população, né? Há uma diferença de eficiência, mas não há dúvida que o esforço é muito grande, né, do SUS para esses processos. A gente observa, por exemplo, dentro até do prontuário eletrônico, como você vai preencher o prontuário, existe todo um tutorial que facilita muito o processo, o que deve ser colocado de maneira muito positiva. Há um esforço para isso. Mas deve ter um esforço de campanhas, né? Campanhas, porque sim. Porque não tem outra maneira de mudar a cultura. Eu diria, de formação de grupos, né?
há um esforço para isso e o próprio tutorial da Zé, a plataforma é muito interessante. A maneira como ela é colocada e a maneira como ela é proposta. Descreve É um pouco inteligente. como é que ela... Como é que é feito esse Exemplo prontuário? básico, por exemplo, você vai colocar um preenchimento de um periograma. O que é um periograma? É um avaliador dos problemas que existem na gengiva. Então, a gente vai pegar um indivíduo que acabou de chegar aqui e vai fazer a sondagem de cada uma das áreas. Isso é marcado. Então, dentro do prontuário eletrônico, ele está claramente elencado uma maneira eficiente de você fazer o processo. Então, há um esforço, não há dúvida, dentro de todo esse processo, dos tutoriais, das questões. O que se avalia, e disso eu falo, desse artigo da Universidade Federal de Minas, mostrando essa diferença regional de resultados. E você... Ela é significativa. Tem 50% de diferença entre um dado e outro, entre uma região e outra, Pois entre um grupo e outro. Pois é, isso é dado. Você tem como dizer, porque o óbvio é a gente imaginar que o Sul e o Sudeste têm índices superiores do que o Nordeste ou que o Norte. É isso mesmo ou tem surpresa aí? Existem diferenças, né? Ou tem entre os Você vai estados ver, da às mesma vezes, região mesmo também? dentro da própria Da região, isso, você vai encontrar dados diferentes de uma região, por exemplo, de São José dos Pinhais e de uma outra área do mesmo estado do Paraná, né? Você vê dados Quem são os campeões dos bons de boca aí? bons de boca. É bom você observar, quer dizer, a gente observa que o pessoal do Sul teve 40% de redução, diferente do Sudeste, que já houve uma melhora significativa de 23%. Então, você vai vendo de área para área, quanto melhor o índice social, o IDH, automaticamente você tem um impacto direto, por N questões, né? Ou seja, na verdade, essa distribuição obedece a critérios que são gerais de saúde, que não são particulares à saúde bucal, né? Sim. A gente só tem que lembrar que algumas regiões, a gente estava falando sobre saúde em si, não necessariamente você vai ter índices sociais altos e comportamentos diretos. Por exemplo, você vai pegar numa região específica dos Estados Unidos, indígena, em que uma população inteira dos Pimas tem uma renda espetacular e, no entanto, os hábitos deles são completamente distintos dos hábitos mexicanos da mesma população, em que eles têm um nível de obesidade significativo, né? Uma alta dosagem de glicose que muda completamente o processo, ou seja, uma população que é estudada por essa variação, quer dizer, muda todo o processo. Já os seus primos mexicanos são todos magrinhos, correm. Essa turma anda de 4x4, para cima e para baixo, gosta de uma alimentação fast food. Então, assim, hábitos sociais interferem e nem sempre esses hábitos estão relacionados somente ao aspecto financeiro. Eu estive nos Estados Unidos agora, foi a maior concentração de gente branca obesa que eu vi na minha vida. Eu imagino que também os dentistas lá façam a festa, porque você só vê gente comendo comida processada. Tudo bem que pode ter sido da região que eu fui, enfim, mas é muito impressionante mesmo. Então, você tem essas variações específicas que não têm a ver com o IDH. Né? Você pode ter o IDH alto e ter uma cultura péssima, bucal, ou de saúde de um modo geral. Né? De saúde. Quer dizer, o grande ponto, acho que assim, a nossa meta é desenvolver bons hábitos de autocuidado, higiene bucal, um controle eficiente desse processo, visitar seu dentista regularmente para processos de limpeza profissional, né? Técnicas de redução de consumo de sacarose, redução de alimentação ultraprocessada, que não só para os dentes, mas para outras áreas também tem um aspecto significativo de melhoria da qualidade de saúde, né? Então, a saúde faz com que a gente tenha um processo de vivência muito melhor e possa ler a inteligência mais longo, com qualidade, ler a inteligência com frequência. Então, assim, esse é o grande ponto. Muito bom.
Muito bom, né? Mas a conversa vai ter que terminar, porque a gente aqui, infelizmente, tem tempo marcado, né? Mas eu vou ao dentista sexta-feira. Para os curiosos, o site da Insight Inteligência tem um acervo, você já sabe, de mais de 1000 artigos à sua disposição. O artigo do Homero foi um dos primeiros, da edição 13, meus amigos. A gente já está no número 107. Nossa revista... essa aqui, justamente, como não? Essa revista 107 está maravilhosa, embora a capa não seja, enfim, muito do gosto de muitos democratas. Enfim, ela já saiu e ela deve ser lida, ela está espetacular. Realmente, bom, não posso ficar falando do conteúdo aqui especificamente, mas ela já saiu e você, se você gosta de saborear cada momentinho da leitura dessa revista divina, maravilhosa, Deus do céu, olha esse espetáculo, tá? Eu sugiro dar uma olhada nos planos de assinatura da Insight Inteligência. E isso também pode ser feito, adivinhem, lá no site. E claro, não deixe de acompanhar nas redes sociais da revista e do canal Meio, né, para não perder nenhuma novidade. E nós nos vemos no próximo Diálogos com a Inteligência. Donald Trump assume só no próximo dia 20, mas os tremores da sua chegada no poder já começam a se fazer sentir mesmo antes da posse. O segundo mandato de Trump será o principal assunto da próxima edição de Sábado do Meio, que vai trazer uma reflexão sobre o que esperar da sua volta à Casa Branca, o que ela deve representar no xadrez político internacional e, claro, para o futuro da democracia. Quer saber melhor para onde vai o mundo nos próximos 4 anos? Então, segue o link na descrição desse programa e assina o Meio Premium.